por falar nisso, as eleições, né? Eleições, nós precisaríamos aqui de uma análise um pouquinho, vamos procurar fazer aqui uma análise um pouquinho mais aprofundada da questão eleitoral. Primeiramente, nós temos que ver o seguinte: qual é o significado das eleições? O que está em jogo nas eleições, de um ponto de vista imediato? A continuidade do golpe. O imperialismo, os golpistas, a quase totalidade da burguesia nacional, Fiesp, etc. e tal, derrubaram o governo do PT. Porque para eles, né, o acordo que havia mantido governos do PT desde 2002 havia se transformado numa coisa insuportável. Bom, hoje em dia não é preciso explicar o porquê, porque nós vimos o que o governo Temer fez, né? Para fazer tudo isso daí, precisava derrubar o governo, porque senão a coisa iria complicar demais. Você vê que até derrubando o governo, eles estão com dificuldade de fazer. Imagine sem derrubar o governo. Então, a derrubada do governo foi um aspecto essencial para colocar em prática um determinado plano econômico e, logicamente, político. Nas eleições, o que a burguesia precisa fazer é garantir a continuidade do golpe. É isso que está em questão na eleição. Eu digo isso porque eu tenho visto aí, não vou nem dizer da imprensa capitalista, golpista, mas da esquerda, uma discussão sobre as eleições que parece que o pessoal está em outro país. Não sei que país seria esse, porque em todos os países você tem crise nas eleições, por causa da política neoliberal, etc., por causa da política dos bancos, do imperialismo. Mas, enfim, no Brasil, a crise chegou num ponto que é um ponto de fusão, de explosão. Já não é um ponto de crise médio, é um ponto de crise extraordinária. Aí você vê, por exemplo, o PSOL discutindo quem que eles vão lançar como candidato a presidente. A pergunta é, para quê? Para que eles vão lançar esse candidato a presidente? Aí você vê o debate, né, dá para a gente ver a posição de vários pré-candidatos, a pessoa age como se ele tivesse numa eleição sob a ditadura militar, onde o pessoal falava assim, se você me eleger, eu vou construir um viaduto. Né? Que importância tem isso daí? Eu vi o discurso da candidata do PCdoB, Manuela Dávila, onde ela apresenta um plano que eu falei, que propósito que tem isso aqui? Então ela fala da educação, da escola em tempo integral, como se o que estivesse acontecendo aqui não é que a direita pegou um trator e está passando por cima de todas as escolas de tempo integral, parcial, mínimo, máximo e tal. Nós estamos assistindo a um processo de liquidação da educação. E ela fala como se fosse assim, nós temos aí uma boa educação, vamos melhorar essa educação. Então ela fala do governo no Maranhão, onde o governador do PCdoB implantou a escola de tempo integral, que foi implantada em São Paulo também pelo Alckmin. E são esses planos administrativos. Só faltou ela falar que ela ia construir viadutos, se bem que ela falou que ia colocar em prática um grande plano de obras públicas. Isso sem discutir aquilo que a burguesia mais fala, que é o problema do déficit fiscal gigantesco do Brasil. Então, esses setores, eles estão criando assim todos os setores que estão se lançando na eleição, estão criando uma nuvem de hipnose, lançando um sedativo na população, para que as pessoas imaginem que nós estamos indo para uma eleição, como aconteceu, sei lá, em 2002, em 2004, sei lá, em 2006, 1994, 98 e tal. Que tinha, logicamente, suas crises, mas não é que tinha uma situação como a atual, que você tem um golpe de Estado.
A maioria dos setores não fala nada do golpe de Estado, é como se não tivesse acontecido nada. Não fala nada da ofensiva gigantesca que está colocada, da perseguição, por exemplo, contra o Lula, que é o candidato com maior potencial de votos na eleição, aparentemente, pelas pesquisas, etc. Eles não falam nada disso daí. Quer dizer, a eleição para eles é mais uma eleição, é como se fosse uma eleição de um centro acadêmico, né? Onde o cara fala assim, me elejam que eu vou colocar giz em todas as... O que é isso? É uma coisa totalmente fora do mundo. Bom, o problema da eleição, evidentemente, para a burguesia, é derrotar o PT. Porque a volta do PT, né, independentemente do programa que o Lula tem e outras coisas, abriria uma crise total no golpe. Se a burguesia já está em crise, já está dividida, já está enfrentando uma série de problemas, com a volta do PT, essa crise aí se ampliaria por 10 vezes. Né? Uma coisa que muita gente não entende, e eu acho que isso aqui é muito importante, é o seguinte: o problema a criação do PT, né, como um partido que foi criado relativamente por fora do sistema político geral. Tem gente que fala que o PT é uma criação da ditadura, do general Golbery. Isso é tudo bobagem, não tem nada a ver. O PT, na verdade, ele se criou por movimentos de esquerda que participaram da guerrilha no Brasil, grupos trotskistas, sindicalistas. O setor mais à esquerda dentro do movimento operário procurou criar o PT, né, por fora dos partidos do regime. O PT foi lançado quando a ditadura acenou com a possibilidade de fazer uma reformulação partidária e liberar a possibilidade de criação de novos partidos, porque a ditadura queria dividir o MDB, que estava praticamente ganhando as eleições. O bipartidarismo da ditadura se voltou contra ela mesma. Então eles tinham que acabar com o bipartidarismo. Isso daí levou alguns setores que estavam dentro do PMDB a falar que o PT tinha sido criado para dividir o MDB, mas na realidade não precisava nada disso, porque uma vez que você cria a possibilidade de construir o terceiro, o quarto e o quinto partido, o MDB logicamente iria se dividir, não há dúvida nenhuma. A manobra não era feita nem pelo PT nem por nada, tanto que se criou o PDT, o PSB e outros partidos. Então criou-se esse mito de que o PT foi um partido criado pela ditadura. O crescimento do PT, partido esse que não estava inserido no sistema político geral, e isso daí é uma coisa muito importante no Brasil, porque vocês veem que o Congresso Nacional, e até antes da vitória do PT, a presidência da República, os governos dos estados, etc. e tal, eles são controlados pelas mesmas máfias de décadas e décadas e décadas e décadas. Quando há uma troca, é porque um grupo político se esgotou e aquele grupo herda, né, o apoio daqueles mesmos setores que apoiavam aquele grupo político anterior. Né? Vocês veem, por exemplo, no Ceará, o grupo do Tasso Gereissati, que é o mesmo grupo do Ciro Gomes, derrubou a oligarquia antiga da época da ditadura, mas continuou o mesmo processo político. Foi uma troca de comando, não uma mudança nas relações sociais. O PT correu por fora disso daí durante muito tempo, particularmente o Lula, que é uma pessoa ligada aos movimentos sociais. A burguesia nunca quis que o PT chegasse ao governo. Não porque o Lula fosse revolucionário, não porque o Lula não pudesse fazer um acordo com banqueiros, etc., etc., como ele fez quando ele chegou ao governo, né? Não porque ele não pudesse ter uma política moderada e até direitista numa série de coisas, mas porque a burguesia compreende as relações sociais que estão por detrás de uma determinada personalidade ou partido. O PT, nesse sentido, é um partido incerto. É um partido cheio de gente de esquerda, de sindicalistas, de sem terra, etc., etc., etc. Eles aceitaram que o PT chegasse no governo num dado momento, sob determinadas condições, e depois procuraram derrubar de novo o PT. Foi uma coisa, digamos assim, emergencial, a vitória do Lula em 2002.
A burguesia achava que a situação poderia ficar fora de controle. Eles viram o que havia acontecido na Bolívia, na Venezuela, no Equador, etc. e tal, e tinham medo que a mesma coisa pudesse acontecer no Brasil. Então, antes que a situação chegasse num ponto de crise total, né, eles permitiram que o PT chegasse ao governo. Eles permitiram. E o PT foi obrigado a fazer um acordo muito amplo de garantias para a própria burguesia para governar. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver a notícia de que Lula está fazendo uma nova carta ao povo brasileiro. E o próprio pessoal que noticia fala, sem nenhum disfarce, que a primeira carta era endereçada aos banqueiros, e essa aqui seria endereçada a setores mais populares, de classe média, etc. e tal. Então, a carta ao povo brasileiro, de fato, foi uma carta compromisso com os banqueiros. Você vai chegar num governo, num Estado, num regime político que é dominado por banqueiros, os banqueiros querem saber: os meus interesses estão garantidos? Se você falar não, ou se eles suspeitarem que você não vai cumprir os acordos, eles não vão permitir que você chegue. É simples assim. Então o PT entrou nesse jogo, fez o acordo com os banqueiros, e não foi só um acordo verbal, tirar uma carta ao povo brasileiro. Eles colocaram um homem de confiança dos banqueiros, que agora fica claro quem é, como é a situação, que é o próprio Henrique Meirelles, né, no governo. Quer dizer, vamos fazer um acordo. Você entra no governo, mas você vai botar essa pessoa aqui que é da minha confiança para garantir que os meus interesses estarão resguardados. É por isso que a política econômica, de um ponto de vista geral, pagamento de juros, disciplina fiscal, etc., 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 não foi alterada no governo nem do Lula nem da Dilma. Bom, a burguesia aceitou. Depois a burguesia foi obrigada a derrubar o governo do PT. Eles gostariam de ter derrotado o PT na segunda gestão do Lula, mais ainda na primeira eleição da Dilma, e já na segunda eleição da Dilma a situação chegou num ponto de crise total. Eles foram se organizando e derrubaram o governo. Então, quer dizer, para o Lula voltar ao governo, só através de uma crise extraordinária. Ele tem que estar apoiado no povo contra, dessa vez, eles têm que se apoiar no povo contra os banqueiros. Ele pode procurar os banqueiros e falar: não, veja, se eu chegar no governo, eu garanto, papapá, mas os banqueiros, nessa altura do campeonato, não querem saber disso daí. Então, o problema da eleição, o problema fundamental da eleição, para a burguesia, é impor uma derrota ao Lula. Esse é o problema. Para consolidar o golpe. E vamos ter claro, se não ganhar o Lula, vai ganhar a direita. Não tem muita alternativa. Ou vai ganhar um candidato que vai ser um lobo em pele de cordeiro. Não tem outra possibilidade. Um candidato de esquerda que contraria os interesses da burguesia, mas não seja o Lula, não vai entrar também. É isso que muita gente fala, eu vi, é uma coisa até engraçada, né? Que você ouve, você vê os cabos eleitorais digitais do Ciro Gomes, eles ficam muito irritados quando você fala do Ciro Gomes. O Ciro Gomes não vai ganhar também, mas é um candidato do sistema, não tem por onde. Na realidade, se a gente olhar bem como as eleições se colocaram, são todos. Né? No PSOL tem 3 ou 4 candidatos que foram lançados aí. O PSOL, enquanto partido, é um partido inofensivo para a burguesia. A gente viu, no Rio de Janeiro, a Globo apoia o PSOL. O pessoal do PSOL estava lá na campanha em defesa do Bretas, um cidadão ultradireitista. Então, quer dizer, essa avaliação que o pessoal faz de tipo ideológico, ela não vale nada. Porque uma pessoa pode fazer um discurso super esquerdista, mas em que ele vai se apoiar para colocar isso em prática? Tem muita gente que tem a ilusão que se você elege um candidato,
as ideias do candidato, a personalidade, a maneira como ele age, vai fazer diferença. É porque a maior parte dessas pessoas nunca participaram da administração de absolutamente nada, nem de uma empresa de fundo de quintal. Qualquer pessoa que participou de qualquer tipo de empreendimento coletivo, sindicato, uma empresa, um governo municipal, síndico de prédio, sabe que a sua vontade vale muito pouco. Depende muito do jogo, da luta entre as forças que estão ali dentro. E no Estado, o Estado é controlado pela burguesia direitista. Se você não tiver uma força capaz de se opor a tudo isso daí, você não vai fazer nada. Não é que você não vai fazer muito, porque no Estado capitalista não dá para fazer quase nada, mas você não vai fazer absolutamente nada. Então não adianta você chegar e falar assim, não, fulano tem ideias muito boas, isso aí não vira nada. É uma ilusão eleitoral isso. O Lula, ele não é temido pela burguesia porque ele tem ideias boas ou más. Ele é temido porque ele é uma pessoa que tem um certo poder próprio, digamos assim, pelo número de votos que ele tem, pelo apoio popular que ele tem. Esse que é o problema. Se você tem poder, mesmo que você seja uma pessoa moderada, você tem o poder de fazer as coisas que você quer, contra o interesse dos outros. Então isso daí gera uma crise. E essa é a crise que a gente tem. Os candidatos de esquerda que estão se apresentando aí, sei lá, Boulos, os outros candidatos do PSOL, o Ciro Gomes, que nem é de esquerda mesmo, é um cara que veio do PSDB, é um típico representante da burguesia, a Marina Silva, a Manuela Dávila, esses candidatos não têm importância. Né? A Manuela Dávila vai lá e fala assim, vamos introduzir no Brasil a indústria 4.0. O que é isso? É uma coisa assim, parece que ela está no mundo da lua. Então, quer dizer, a disputa se concentra nisso daí. A burguesia, a palavra de ordem da burguesia é Lula não pode ganhar a eleição. Os candidatos de esquerda que estão sendo lançados aí, quer eles tenham consciência disso, quer eles tenham esse propósito ou não, porque tem setores dessa esquerda que estão articulados com a direita que quer ganhar a eleição. Não vamos acreditar também em Papai Noel. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.